Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre como gerenciar pessoas nos momentos de incerteza. Eu resolvi gravar esse vídeo porque durante a semana muitos líderes me procuraram e eu também ouvi essa pergunta durante os processos de coaching que eu facilitei. E os líderes queriam saber como se portar frente às suas equipes neste momento de incerteza. Bom, muitos me perguntaram, Deise, eu devo me mostrar feliz, confiante? O que é que eu devo fazer? Então eu resolvi trazer algumas dicas bem valiosas que podem ajudar todos os líderes e todas as organizações a fazerem isso. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. Bom, como consultora em gestão de pessoas, eu já tive a oportunidade de liderar grandes mudanças organizacionais. E quando a gente fala de grandes mudanças organizacionais, a gente está falando que as pessoas elas saem da sua rotina, elas saem da sua zona de conforto e isso vai demandar emoções dessas pessoas. Por quê? Porque a gente tinha certeza do que ia acontecer na nossa rotina e de repente tudo mudou. Então, as grandes mudanças que estão acontecendo no mundo nos fazem refletir sobre a vida, sem dúvida, nos fazem refletir sobre o futuro da economia, também sem dúvida, mas a gente pode utilizar essa experiência para aprender a liderar pessoas nestes momentos que vão ser cada vez mais frequentes. A mudança ela é cada vez mais veloz e nós, como líderes, vamos ter que ajudar cada vez mais as nossas equipes a atravessar esses momentos. Então, eu me lembro de uma oportunidade em que eu trabalhei com um consultor da Carolina do Norte, chamado John Duncan, e ele me disse, Deise, você já observou que em grandes mudanças organizacionais os executivos se comportam como doentes terminais? E eu achei aquilo tão esquisito, né? Porque assim, como assim? O que tem uma coisa a ver com a outra? E ele me disse, é porque há uma sensação de luto, de morte. Então, é o meu cargo que vai desaparecer, é a minha área da empresa que vai desaparecer. Então, é o meu papel organizacional que vai mudar tanto e é uma mudança que eu não quero que aconteça. Então, as pessoas, sim, nestes momentos, elas passam por processos de luto. E esses processos de luto foram estudados por uma pesquisadora chamada Elizabeth Kubler-Ross. E a Elizabeth Kubler-Ross trouxe uma grande contribuição para a humanidade, porque ao estudar doentes terminais, ela ajudou muitas organizações a aprenderem a lidar com pessoas durante grandes processos de mudança, como os que a gente está vendo agora. Bom, então eu gostaria de mostrar para vocês algumas fases que as pessoas passam durante processos de mudança, como os que a gente está vendo agora, ou seja, tempos de incerteza do que virá no futuro, e que podem nos ajudar muito como líderes a fazer uma intervenção individual e ajudar essas pessoas e ajudar a nós mesmos a atravessar esse momento com mais conforto ou com menos desconforto. Bom, o primeiro estágio dessa curva de mudança indesejada ou de luto que a Elizabeth Kubler-Ross nos traz é a negação. Então, vocês devem ter observado durante as últimas semanas pessoas negando que o mundo está mudando, negando que a gente deve tomar cuidados, né? Negando o que está acontecendo na economia. Então, as pessoas que têm mais medo do que vai acontecer são aquelas que tendem a negar e dizer que está tudo bem. Não, não vai dar nada, isso não vai acontecer. Nos processos de mudança organizacional, a gente também observa esse comportamento com executivos, por exemplo, que dizem: não, a empresa está mudando, mas essa mudança não vai chegar na minha área. Eu não vou ser atingido por essa mudança. Ah, isso aí não vai dar nada. Essa mudança aí não vai funcionar. Daqui a pouco eles desistem dessa ideia e volta tudo ao normal.
Bom, quando a gente identifica esse estado emocional em alguém da nossa equipe, e por isso é importante a gente fazer um acompanhamento individual dos integrantes da nossa equipe, a melhor coisa que a gente pode fazer é tirar essa pessoa da negação. Ei, a mudança está acontecendo sim, e é importante que você tome os devidos cuidados para que essa mudança seja de alguma forma mais confortável para você ou menos danosa, né? Então, se a gente nega o que está acontecendo, a gente tende a não tomar cuidado. Então, eu vi várias pessoas criticando as notícias negativas que estavam aparecendo. Mas vejam, essas notícias negativas, em grande parte, não foram notícias inventadas. Então, assim, ó, realmente a gente tem um grande volume de notícias negativas que a gente vai ter que encarar e enfrentar. A gente querer só olhar para as notícias boas nesse momento pode ser uma tentativa de negar o que está acontecendo. Então, por isso, quando alguém da nossa equipe está negando a realidade, é importante a gente trazer essa pessoa para o mundo real, né? Veja, o mundo não é cor-de-rosa, a gente está sim com grandes desafios para encarar. E quanto mais cedo a gente perceber isso, melhor vão ser as nossas decisões do que fazer daqui para frente. Bom, o segundo estágio que a gente tem na curva da Elizabeth Kubler-Ross é a raiva. Sim, porque a pessoa ela estava negando a situação. Então vamos pegar o exemplo dos doentes terminais, né? Um doente terminal, ele nega que ele tem aquele diagnóstico ou que aquele diagnóstico é grave, ele fica negando a situação. E daí uma hora ele percebe que ele não tem mais como negar, porque, por exemplo, ele já sente limitações físicas, né? Então ele sente que o que o médico está falando para ele realmente é verdade. O mesmo acontece nas organizações, né? Aquele executivo que está negando que a mudança está acontecendo, né? Então, o segundo estágio é a raiva. Então, por quê? Eu já passei por isso várias vezes, né? Executivos que estavam negando que as coisas eram desafiadoras e de repente eles tomaram consciência de que aquela realidade realmente era grave e que eles teriam que tomar ações. Então, assim, ó, durante muitas vezes eu fui o ponto da raiva. Por quê? Porque aquele executivo via as pessoas que estavam liderando aquela mudança como os culpados por aquela situação. Então, eu não quero mudar, eu quero que tudo fique como está. Então, quem é que está provocando essa mudança aí, né? Sem conseguir perceber que quem está liderando a mudança são aquelas pessoas que estão ajudando o sistema a se recuperar mais rápido da mudança, né? E não os causadores da mudança, que o que causa a mudança é um sistema muito maior do que o nosso. É o mercado, é a saúde pública, é o que está acontecendo no mundo. Então, não é aquele líder que é o culpado por gerar essa mudança. Então, é natural que, dentro dessa curva da Elizabeth Kubler-Ross, as pessoas demonstrem raiva. E elas vão demonstrar raiva justamente em relação àqueles líderes que estão propondo mudanças, que estão fazendo as pessoas saírem da zona de conforto. Quando a gente tem alguém com raiva, a gente deve lembrar que é melhor a pessoa estar com raiva do que ela estar em negação. Por quê? Porque ela já evoluiu para um estado de aceitação. Então, muitas vezes, quando executivos brigavam comigo pelas mudanças que a empresa estava vivenciando, eu pensava assim: nossa, essa pessoa já está melhorando, porque ela saiu da negação e agora ela está no estágio da raiva. Então, a raiva pode ser um elemento saudável. É claro que ela tem que ser gerenciada, né? Mas se você tiver na sua equipe alguém que demonstre um comportamento de raiva, escute essa pessoa, apoie essa pessoa, pode falar, eu sei, é difícil para todos nós, então pode desabafar. Então, o momento da raiva
também faz parte dessa curva de mudanças, né, que a gente não quer fazer, mas que acabam sendo inevitáveis. O terceiro estágio desta curva de perda indesejada ou de luto que nos propõe Elizabeth Kubler-Ross é a barganha. Então, eu vi durante processos de mudança organizacional executivos tentarem barganhar coisas durante o processo de mudança. Então, assim, ok, eu já percebi que a minha empresa vai entrar na mudança, mas sob essas condições eu aceito mudar, em outras condições eu não aceito. Então, eu me lembro, por exemplo, de um advogado que ele tinha uma sala para ele. E toda a empresa estava mudando o layout e estavam tirando as paredes. E ele falou que ele aceitaria a mudança se ele pudesse permanecer na sala dele. Então, que todas as outras pessoas saíssem de suas salas, mas que ele queria ficar na sala dele porque era uma questão fundamental para o trabalho dele. Esta barganha foi aceita. Outra pessoa, eu me lembro que para tentar barganhar, né, negociar com a empresa determinadas condições, falsificou relatórios, né? Então, esta é uma barganha que não vai ser aceita de jeito nenhum. Então, não vale nesse jogo da barganha você usar informações falsas, tentar proteger interesses particulares ao invés de interesses coletivos. Então, a barganha é um terceiro estágio dessa curva, que em doentes terminais é assim: doutor, eu vou fazer a cirurgia, mas será que não dá para fazer só depois do casamento do meu filho, que é daqui a 6 meses? Então, se for possível fazer a cirurgia daqui a 6 meses, ok, a gente vai fazer a cirurgia daqui a 6 meses, porque ela tem risco e o casamento do seu filho é importante para você. Mas se não for possível esperar os 6 meses para fazer a cirurgia, a gente é obrigado a dizer que não. Então, as negociações, elas acontecem durante esse processo de luto e a gente vai dizer, como sempre, todos os sims possíveis, todos os nãos necessários. Então, se para proteger a coletividade eu tiver que tomar ações muito duras, que inclusive vão ser criticadas pelas pessoas, é melhor eu ter medidas duras que preservem o sistema, que preservem a minha empresa, que preservem a sociedade, do que aceitar as barganhas por interesses individuais de curto prazo e colocar todo o sistema em risco no médio e longo prazo. Então, a barganha também é uma questão bem interessante nessa curva de perda indesejada da Elizabeth Kubler-Ross e que pode acontecer nas nossas equipes. Então, se nesse momento existem pessoas que estão fazendo barganha, né, em relação ao seu contrato de trabalho, à sua permanência na empresa, ao seu ambiente de trabalho, assim, ó, a dica é todos os sims possíveis, todos os nãos necessários, porque o interesse coletivo ele deve ser mais importante nesse momento que o interesse individual. O nosso quarto estágio nessa curva da Elizabeth Kubler-Ross é a depressão. Então a pessoa, ela negava, aí ela ficou com raiva, ela tentou barganhar e a gente teve que dizer não para a barganha dela. E daí ela caiu em depressão. Essa depressão, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma depressão preparatória, porque assim, ó, eu sei que vai acontecer uma coisa que eu não quero que aconteça, como por exemplo, no caso de doentes terminais, isso é frequente. Então, assim, ó, eu sei que a minha vida aqui na Terra vai terminar e eu não gosto disso, então eu caio em depressão. Mas veja, a morte ainda não aconteceu, então é uma depressão preparatória. Ou a gente pode ter aquela depressão reativa. Então, já aconteceu alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu tentei negociar o meu emprego e isso me foi negado. Então, houve uma mudança grande na minha vida e eu me sinto deprimido, né? Por quê? Porque eu já perdi o emprego. Então, a depressão, ela pode ser, então, essa depressão preparatória ou uma depressão reativa ao que já aconteceu. Nos momentos em que a gente tem pessoas próximas a gente que tem um estado depressivo,
a gente deve acompanhar esses casos para ver se a pessoa ela consegue sair desse estado com o nosso apoio, né? Mostrando que o mundo não vai acabar, que as coisas vão se reorganizar de uma outra forma. A mudança aconteceu, mas a gente tem muitas possibilidades de adaptação a tudo isso que está acontecendo. Então a gente vai ter que ter novos hábitos, novas relações de trabalho, novas relações familiares, né? Então a gente vai se reorganizar de uma outra forma, mas com certeza o mundo vai continuar existindo, né? As pessoas vão continuar existindo, então a gente pode sair dessa depressão com um comportamento de esperança. Nem todo mundo consegue sair da depressão sozinho. Então, por isso, a gente, como líderes, a gente deve observar esse comportamento nas nossas equipes e na gente mesmo e saber o seguinte: se eu percebo que eu não estou conseguindo sair desse comportamento de depressão, ou alguém da minha equipe não está conseguindo sair desse comportamento depressivo, é hora da gente procurar uma ajuda profissional. Então, é muito importante acompanhar esses estágios. Por quê? Porque estados depressivos dentro desse quadro de mudança indesejada que a gente está vivendo, de tempos de incerteza, é até natural que aconteça, né? Então, quando os meus clientes, né, os líderes perguntaram, eu devo demonstrar que eu tô alegre, que eu tô confiante? Eu falo, só se for verdade. Então não é hora, nem hoje, nem em momento nenhum, de líderes fingirem uma felicidade que não existe, fingirem uma confiança que não existe, né? Então, se eu tô triste, se eu tô deprimido, né? Eu posso compartilhar isso com a minha equipe, inclusive pedir ajuda da minha equipe. Olha, gente, tá sendo desafiador para mim também, né? Então, líderes são humanos e quanto mais nós, como líderes, demonstrarmos essa humanidade, mais próximo a gente vai estar da nossa equipe. E mais as nossas equipes vão se sentir à vontade para dizer, também não me sinto bem. E o quinto estágio, que é o estágio mais esperado dessa curva, é a aceitação. Então, assim, a pessoa já passou por esses estágios todos que a gente falou e ela aceitou. Ok, o mundo mudou, é isso aí mesmo, não tem mais como negar, não adianta ficar com raiva, não adianta barganhar, não adianta ficar deprimido. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aceitar que o mundo mudou e vou tomar as ações que eu posso nesse momento para manter a minha qualidade de vida, reorganizar meus hábitos, simplificar a minha vida, né? Valorizar o que é realmente importante, manter a esperança e pensar em ações práticas do que eu posso fazer nesse momento. Quando a gente aceita que a mudança aconteceu, e é isso que a gente faz nesses processos de facilitação da mudança organizacional, a gente ajuda os nossos clientes a chegarem à aceitação da mudança. Gente, o mundo mudou, né? Então não vai adiantar a gente ficar discutindo isso. O que é importante é a gente pegar essa mudança e fazer do limão uma limonada. O que a gente pode fazer de bom com tudo isso que está acontecendo? Então, eu vou aceitar a mudança e vou ter ações mais positivas frente a tudo que está acontecendo. Então, assim, ó, nós, nesta curva da Elizabeth Kubler-Ross, todos nós passamos várias vezes durante a vida. Então, algumas pessoas passam por esses estágios emocionais durante segundos. Outras pessoas vão ficar meses num estágio. Então, meses negando, meses em raiva, né? Meses barganhando, né? Meses em depressão, né? Pode até durar anos ou pode durar frações de segundo. Então, assim, ó, o que eu tenho trabalhado em algumas organizações? Eu tenho treinado as pessoas, por exemplo, da fábrica, para que a gente espalhe pessoas que fiquem observando os estados emocionais das outras pessoas durante os tempos de incerteza. Porque é muito mais fácil, por exemplo, para alguém da fábrica contar para um colega, não estou legal hoje, né? Ou estou aceitando a mudança, estou negando a mudança. Então, o que a gente já fez durante várias vezes?
espalhar essas pessoas treinadas pela fábrica, por exemplo. Essas pessoas, elas medem a temperatura emocional das pessoas de cada equipe e a gente se reúne 2, 3 vezes por dia para tirar essa temperatura. Então, para entender o que está acontecendo e quais são as intervenções individuais que a gente pode tomar naquele momento para ajudar individualmente as pessoas. Então, essa curva de perda indesejada pode ser muito útil para você como líder. Então, se você conseguir medir essa temperatura emocional das pessoas da sua equipe, com certeza vocês vão atravessar esse momento de uma forma muito mais serena, muito menos desconfortável e com uma performance muito melhor e com muito mais sinergia. Então, assim, ó, eu desejo que todos nós passemos por todo esse momento de incerteza, lembrando que a vida já é incerta. Então, a incerteza da vida, ela só está mais explícita nesse momento. Então, que nós como líderes possamos tomar ações para preservar a vida em primeiro lugar e depois os negócios, que também são importantes, mas a vida com certeza é muito mais importante do que qualquer lucro, do que dinheiro, do que qualquer coisa. É claro que as duas coisas andam juntas e a gente deve fazer isso com serenidade e que a gente possa cuidar da gente durante esse processo e cuidar das nossas equipes durante esse processo. Bom, eu queria aproveitar, convidar vocês para se inscreverem no canal da Synchrony, que todas as semanas a gente está colocando conteúdos tão preciosos como esse aqui no canal. E que agora queria pedir também para vocês ficarem em casa durante todo o tempo possível para a gente contribuir com o sistema. E daí vocês já aproveitam, já assistem os vídeos da Synchrony, que tem um monte de conteúdo interessante que a gente foi gravando ao longo dos meses, tá bom? Muito obrigada, até a próxima.